Olha ele aí. Pode entrar, empresário. Cadê a mala, empresário? Empresário trambiqueiro gosta de um particular. Para o PSDB, financiamento irregular. Seu trabalho conhecido fez o PT chamar. 100 milhões era a caixinha pra ele administrar. Olha ele aí, Marcos Valério. Marcos Valério, empresário mensaleiro, desviou muito dinheiro. Olha ele aí, Marcos Valério. Marcos Valério, 30 mil foi pagamento pra deputado bandoleiro. Um dia Silvinho Torres, indagado por Ronan, Valério estava presente, começou o seu divã. Mensalão tava voando, cresceu a tretinha do PT, com Ronan Krieger e o Sombra, e as vans do PCC. Olha ele aí, Marcos Valério. Marcos Valério, empresário mensaleiro, desviou muito dinheiro. Olha ele aí, Marcos Valério. Marcos Valério, 30 mil foi pagamento pra deputado bandoleiro. Formação de quadrilha, peculato e evasão, corrupção ativa, sustentava o mensalão. Aumentou seu patrimônio no governo ladrão. Veio a CPI dos bingo e acabou com o mensalão. Olha ele aí, Marcos Valério. Marcos Valério, empresário mensaleiro, desviou muito dinheiro. Olha ele aí, Marcos Valério. Marcos Valério, 30 mil foi pagamento pra deputado bandoleiro. Condenado pelos fatos, com delúvio foi morar alguns anos no xadrez, sua pena vai pagar. Agora no semiaberto, se curou, quer delatar suposta conexão do PT com PCC. Olha ele aí, Marcos Valério. Marcos Valério, empresário mensaleiro, desviou muito dinheiro. Olha ele aí, Marcos Valério. Marcos Valério, 30 mil foi pagamento pra deputado bandoleiro. Uma semana se passou, desistiu de delatar. Será que foi a gasosa que fez sua ideia mudar? Bicheiro nunca se arrepende, quem pagar mais vai levar. Caso Celso Daniel volta ao mandante perturbar. Olha ele aí, Marcos Valério. Marcos Valério, empresário mensaleiro, desviou muito dinheiro. Olha ele aí, Marcos Valério. Marcos Valério, 30 mil foi pagamento pra deputado bandoleiro. 30 mil foi pagamento pra deputado. Marcos Valério, empresário mensaleiro, pra deputado bandoleiro. Olha ele aí, Marcos Valério. Marcos Valério, olha ele aí, pagamento pra deputado bandoleiro. 30 mil foi pagamento. Marcos Valério, olha ele, Marcos Valério. Aquela malinha. Marcos Valério, dá licença aí que ele tá chegando. Olha a maleta aí, minha gente, dá licença que o empresário tá chegando. 30 mil foi pagamento pra deputado bandoleiro. Boa noite. O empresário Marcos Valério repetiu hoje na CPI do Mensalão a versão de que pegou dinheiro emprestado para o Partido dos Trabalhadores e acrescentou: o então ministro da Casa Civil, José Dirceu, teria dado o aval para os empréstimos. O depoimento já dura 8 horas. Ele veio como acusado e com 2 advogados. Marcos Valério pediu desculpas porque omitiu informações num depoimento anterior à CPI dos Correios e prometeu contar tudo.
Sócio de 2 empresas de publicidade, ele se apresentou como ex-empresário. Ex-empresário, porque a partir dos acontecimentos, as empresas praticamente deixaram de existir. Valério repetiu a versão dos empréstimos que ele e as empresas dele fizeram para o PT. Foram 6, no valor de 55 milhões de reais, avalizados por ele e seus sócios. O dinheiro que eu movimentei não é dinheiro público. Eu tomei na iniciativa privada e passei ao PT. O PT me deve o valor corrigido que os bancos estão me cobrando, que eu acho que está em torno de 100 milhões. Acho. Valério disse que repassava o dinheiro para quem o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, mandava. Entregou a lista com os nomes de quem recebeu dinheiro entre 2003 e 2004. Gente do PT e dos partidos aliados do governo. E também a sócia do publicitário Duda Mendonça, Zilmar Fernandes, 15 milhões e meio de reais. Mas Valério disse que não contribuiu para a campanha presidencial. O dinheiro seria para dívidas dos partidos. Eu não vou inventar uma história que não existe. Eu não vou colocar pessoas inocentes que não participaram. O que aconteceu está escrito nessa lista. Eu nunca dei nenhum centavo a nenhum ministro, a nenhum presidente da República. Não estou só generalizando, não, o seu presidente nosso, Lula, não. A ninguém. Não adianta o deputado Roberto Jefferson construir história, a quem eu respeito. Deixar claro, ele simplesmente destampou uma prática normal de empresas com políticos. Para provar que era prática antiga, Valério apresentou outra lista, de 98, que envolve o PSDB. Segundo ele, foi o mesmo esquema de pegar empréstimo no Banco Rural para financiar partidos, na campanha do candidato a governador Eduardo Azeredo e o vice Clésio Andrade, ex-sócio de Valério. Valério entregou uma lista com 79 beneficiários de R$ 1.800.000 que ele conseguiu comprovar, mas garante que deu ainda mais dinheiro e não recebeu nada. Em 98, literalmente, levei o cano. E ficou por isso mesmo? Teve briga na justiça. Mais uma vez, Marcos Valério não conseguiu explicar por que arriscou assumir empréstimos de milhões sem garantias. Delúbio, segundo ele, deu garantias. O PT dobraria sua arrecadação de 50 milhões de reais por ano, mas o ex-ministro José Dirceu era o aval maior. Ele teria ali condições de pagar os empréstimos. Além disso, tinha o aval do senhor Delúbio Soares, que cansou de me falar que o senhor José Dirceu sabia das operações. Eu não morro de amores pelo deputado José Dirceu. Valério disse que se reuniu com Dirceu 4 vezes no Planalto. Levou diretores do BMG, Banco Rural, Banco do Espírito Santo e da Uzi Minas. E deu sua versão sobre as viagens a Portugal. 4 vezes para tratar de interesses das empresas dele. Negou a versão de Roberto Jefferson, de que teria tratado de ajuda financeira para PT e PTB com a Portugal Telecom. Mas confirmou que uma vez viajou com o ex-tesoureiro do PTB, Emerson Palmieri, que estaria fugindo de Jefferson. Eu tenho uma intimidade com o Emerson e o Emerson estava extremamente pressionado. E, para falar a verdade, eu vou usar o português claro, com todo respeito, deputado. Ele correu do Roberto Jefferson. Ele foi descansar no avião. Perguntado se Jefferson mentiu... Eu não quero ser levado pelo fígado e nem quero destilar meu ódio ao senhor deputado Roberto Jefferson. Mas uma pessoa que inibe as pessoas, chantageia as pessoas com documentos, joga documentos na mesa para que as pessoas não façam as devidas perguntas que devem ser feitas a ela, eu acho que não merece nenhuma credibilidade. É uma pessoa que vive intimidando as pessoas. E volto a falar, ele intimidava o senhor Emerson Palmieri, sim. Perguntado por que estaria tão à vontade, ele negou e disse que tem medo de morrer. A história mostra que eu tenho que ter medo e eu tenho medo. E segundo,
Medo do quê? Medo de tudo. A história mostra isso. Nós não devemos também nos iludir aqui, não, e ficar tampando o sol com a peneira, não, que a história mostra muito bem o que acontece as coisas. O publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que a cúpula do Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula foram chantageados por um empresário que dizia conhecer detalhes da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Marcos Valério foi personagem central do caso que ficou conhecido como mensalão do PT. O publicitário foi condenado a 40 anos de prisão por participar como operador do esquema que pagou propina mensalmente a parlamentares que apoiavam o governo Lula. Em 2012, Marcos Valério começou a dar sinais de que conhecia detalhes sobre uma suposta chantagem que a cúpula do PT sofria, envolvendo a morte do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. Daniel foi sequestrado e torturado e seu corpo foi encontrado em uma estrada. Na época, a polícia concluiu que o assassinato de Celso Daniel foi um crime comum, mas o Ministério Público sempre suspeitou de motivação política, uma queima de arquivo, por causa das evidências de que havia aqui, dentro da Prefeitura de Santo André, um esquema organizado de arrecadação de propina. O Ministério Público reabriu as investigações do caso no ano passado e o depoimento de Marcos Valério vai ser incluído no processo. O Jornal da Record teve acesso ao depoimento prestado por Marcos Valério à Polícia de Minas Gerais, que teve a presença do promotor de justiça de Santo André, Roberto Vider Filho. Valério disse que em reunião com João Paulo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, tomou conhecimento da profundidade das ameaças ao então presidente Lula, ao então ministro José Dirceu e a Gilberto Carvalho. Haja vista que o deputado professor Luizinho havia revelado detalhes sobre a morte de Celso Daniel e a existência de um dossiê sobre as arrecadações ilícitas que eram feitas pelo Partido dos Trabalhadores na Prefeitura de Santo André. Valério disse que ao participar de uma reunião com Ronan Maria Pinto, Silvio Pereira e Breno Altman, Ronan deixou bem claro que não iria responder sozinho pelos fatos e que iria apontar Lula como mandante da morte do prefeito Celso Daniel. Marcos Valério disse ainda que após 2005, Lula indicou seu homem de confiança, Paulo Okamoto, para intermediar um diálogo e que durante uma discussão, Okamoto o ameaçou, dizendo que havia muitas pessoas no PT que desejavam que fosse feito com ele o mesmo que fizeram com Celso Daniel. E que esse incidente deixou claro que havia envolvimento da cúpula do PT e do presidente Lula na morte do prefeito. Em 2016, Marcos Valério já tinha falado sobre o caso Celso Daniel em depoimento à Justiça Federal do Paraná, dentro do processo da Operação Carbono 14, 27ª fase da Lava Jato. Ele revelou a conversa que teve com o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, a respeito da suposta chantagem que Ronan Maria Pinto estava fazendo a Lula, José Dirceu e Gilberto Carvalho. O termo certo é chantagem mesmo. Mas o senhor ouviu isso do senhor Silvio Pereira ou deles? Não, senhor. Ouvi do senhor Silvio Pereira, não do senhor Ronan, do senhor Silvio Pereira. E a primeira conversa dentro do Sofitel Hotel, na lanchonete do lado de fora, foi explícito isso, que os ministros José Dirceu, o presidente Lula e o senhor Gilberto Carvalho estavam sendo chantageados. Marcos Valério falou também sobre o contrato de empréstimo assinado entre o Grupo Chaim e José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. O dinheiro seria para pagar Ronan Maria Pinto, que logo depois comprou o jornal Diário do Grande ABC. Valério disse que tinha medo de falar sobre o assunto, por causa da periculosidade dos envolvidos no caso. O senhor assinou o contrato e depois que o senhor assinou o contrato, o senhor desistiu de fazer a operação porque, nas suas palavras, o senhor foi ver quem era Ronan Maria Pinto, correto? Sim, senhor. O que aconteceu? Como é que se descobriu quem era Ronan Maria Pinto? O que o senhor fez para descobrir quem era Ronan Maria Pinto? Excelência, o que eu descobri é muito sério e eu não queria me envolver. E vou pedir
para não responder essa pergunta. Por quê? Porque é um assunto muito grave e eu não quero correr risco. Eu estou preso e numa penitenciária. Em depoimento ao Ministério Público de São Paulo, o empresário Marcos Valério citou o ex-presidente Lula como um dos mandantes do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. A informação é da revista Veja. A reportagem tem como base um depoimento do empresário Marcos Valério, condenado por atuar em esquemas de desvio de dinheiro público e pagamento de propinas para o governo do PSDB em Minas Gerais e no caso do mensalão do PT. Marcos Valério teria afirmado que em 2003, o então chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, o chamou e disse: "O Ronan está nos chantageando, a mim, ao presidente Lula e ao ministro José Dirceu, e preciso que você resolva." Ele se referia a Ronan Maria Pinto, dono de jornal e de empresas de ônibus no ABC Paulista, condenado por participar de um esquema de corrupção no transporte público de Santo André na gestão do prefeito Celso Daniel, do PT. Valério entendeu que deveria comprar o silêncio de Ronan e o procurou. Segundo a Veja, Valério teria dito que quando exigiu dinheiro para ficar calado, Ronan declarou que não ia pagar o pato sozinho e queria citar o presidente Lula como mandante da morte do prefeito de Santo André. Nas palavras de Valério, Ronan ia apontá-lo como cabeça da morte de Celso Daniel. O assassinato de Celso Daniel, em 2002, foi considerado crime comum pela Polícia Civil Paulista, mas suspeitas de que possa ter sido um crime político mantêm a investigação aberta no Ministério Público de São Paulo. Marcos Valério contou que conseguiu fazer uma operação disfarçada com o Banco Chaim, um empréstimo de 12 milhões de reais em troca de um contrato de operação com a Petrobras no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Segundo Valério, dos 12 milhões, 6 foram para Ronan e a outra parte foi entregue ao petista Jacob Ittar, amigo de Lula e ex-conselheiro da Petrobras. No depoimento, Marcos Valério contou que a cúpula do PT sabia da chantagem de Ronan e da compra do silêncio dele, inclusive o ex-presidente Lula. Segundo a reportagem, Valério disse: "Eu virei para o presidente e falei assim: 'Resolvi, presidente.' E ele falou assim: 'Ótimo, graças a Deus.'" Ainda segundo a revista, essas declarações de Marcos Valério foram dadas num depoimento ao Ministério Público de São Paulo, prestado no Departamento de Investigação de Homicídios de Minas Gerais. Mas em nota, o Ministério Público paulista comunicou que não recebeu informações oficiais sobre esse depoimento e que aguarda o compartilhamento dele para definir os próximos passos da apuração. É bom tomar cuidado com essa história. As acusações de Marcos Valério, ao que se sabe, não trazem nenhuma prova ou indício da participação de Lula no assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, embora tudo leve a crer que o crime teve caráter político. Não há provas nos fatos, nem de diálogos emitidos por Marcos Valério nessa história. Ninguém pode aceitar uma acusação que não tem indícios nem provas.